Fala, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Palavra. Você que busca uma confirmação de Deus através da palavra, você que busca a resposta do Senhor, você que está conectando-se com Deus a cada dia através do Evangelho, através do conhecimento bíblico. Abra o sorriso e seja bem-vindo. Esse é o nosso Café com Palavra, lugar do nosso devocional. Aqui é o nosso cantinho, onde nós temos a oportunidade de falarmos com Deus logo pela manhã. Nas primeiras horas do dia, estamos conectados em Deus. Deus abençoe. Abra o sorriso e vem, chega chegando, porque hoje, quarta-feira, tem muita coisa boa de Deus para a sua vida. Estamos terminando o nosso mês de julho, é isso mesmo? Hoje é dia 30, é isso mesmo, produção? Dia 30 de julho, meu Deus do céu. Já estamos terminando aí esse mês e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Já deixou sua mensagem aí de bom dia? Já deu aí as boas-vindas para quem está chegando no nosso Café com Palavra hoje? É muito importante quando você já chega chegando. Tem gente que já chega chegando, já chega dando bom dia, já dando a paz do Senhor para o pastor, já falando com todo mundo. Tem gente aqui que já chega animada. Quarta-feira, gente, abre o sorrisão e vem. Nós estamos na série Vencendo a Procrastinação, ou 10 coisas que eu preciso fazer para vencer a procrastinação. Meu Deus, essa série de mensagem está imperdível. Série de mensagem forte demais. Nós estamos aprendendo dia após dia. Eu já estou ouvindo testemunho já, viu, gente? Já tem testemunho de gente aí que está ouvindo a mensagem e colocando em prática. Um amigo nosso, cadê o Sidney? Cadê o Sidney? Ele falou para mim, pastor, eu ouvi a mensagem, o Senhor falou na segunda-feira sobre aí os projetos, sobre cuidar da saúde. Ele falou, pastor, havia 15 dias, escuta isso, gente, 15 dias que ele havia pago já a academia, não tinha ido nenhum. Quando foi na segunda-feira, ele falou, pastor, eu fui. Eu tomei coragem, depois de ouvir a mensagem de manhã, na segunda-feira, eu me levantei e fui para a academia. Gente, é sobre isso, é sobre isso. É sobre você parar de procrastinar, que nós estamos falando aqui essa semana e semana que vem. E eu fico feliz quando alguém ouve a palavra, e não só ouve, mas pratica, começa a exercer isso na vida. Gente, você não sabe como eu fico feliz, porque os conselhos que eu dou aqui, gente, é de coração. São conselhos que eu dou para minha mãe, conselhos que eu dou para minha esposa, que eu dou para minha filha, para minha família, conselhos que eu dou para quem eu amo, para quem eu quero bem, eu dou esses conselhos. Então, quando eu dou esse conselho para você, é porque eu quero o seu bem também. Pode ter certeza, todo conselho que é dado aqui é para o seu bem, para você crescer, prosperar, ser feliz, ir bem em tudo que você for fazer. Então, abre o coração, chega chegando, esse é o nosso Café com Palavra. Eu sou seu irmão, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves, e nós estamos juntos todos os dias, de segunda a sexta, 7 horas da manhã. Para você que é novo aqui, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal. Tá vendo aqui abaixo o botão inscrever-se? Clica nesse botão inscrever-se. Fazendo isso, você já entra no grupo de oração. Todos os dias tem alguém intercedendo por você. Você estará sendo abençoado por Deus, guardado. Tem bênção de Deus para a sua vida, tá certo? Após se inscrever, eu quero pedir para você uma segunda coisa. Esse pedido é para todos vocês. Você que está me ouvindo aí, você que está vendo a minha cara preta nessa manhã de quarta-feira, tá vendo o joinha aí? Clica no joinha, deixa aí esse joinha. Esse é o like, gente. Like quer dizer gostei. Esse conteúdo é bom. Pode recomendar ao YouTube que esse conteúdo é um conteúdo abençoador. Só fala de coisas boas. Coloque esse like aí. Isso, já colocou o like? Já apertou o like? Se você apertou o like, dá um sorriso. Só quem apertou o like. Se você não apertou o like, se não se inscreveu, não, você não vai sorrir. Não. Você não tem que sorrir. Só vai dar o sorriso quem já tiver inscrito no canal e quem já colocar o dedão no like aí, tá certo? Fazendo isso, essa palavra que é pregada todas as manhãs, ela vai alcançar vidas, pessoas, famílias, e essa corrente do bem, ela vai crescer, tá certo? Hoje nós falaremos, gente, nós estamos hoje no terceiro dia dessa série. Hoje falaremos sobre estabeleça prioridades com sabedoria.
Uau! Falaremos sobre estabelecer prioridades com sabedoria. Nós já falamos ontem, explicamos já o que é a procrastinação, falamos sobre os efeitos negativos da procrastinação. Nós estamos aprendendo a dividir as tarefas em ordem. Não foi isso? Falamos ontem sobre dividir as tarefas. Falamos na segunda-feira sobre ter clareza no propósito. Então, ter clareza no propósito. Dividir as tarefas, gente. Começar pelas tarefas, pegar uma tarefa grande e vai dividindo, vai fazendo um pouquinho de cada vez. Isso é importante, tá certo? E hoje nós falaremos sobre isso. Sobre estabelecer prioridades com sabedoria, tá certo? E fica ligado com a gente que todo final de mensagem tem uma dica extraordinária. Dicas essa que eu só forneço para quem faz terapia. Somente os pacientes de terapia recebem esse conteúdo. Então no final dessa mensagem tem aquela dica que é a cereja do bolo, aquela dica que vale ouro e eu vou passar para você hoje aqui também, tá certo? Vamos para o texto bíblico, meus queridos. Mateus capítulo 6, verso de número 33. A palavra do Senhor nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Queridos irmãos, minhas irmãs, ouvintes do Café com Palavra, falando sobre estabelecer prioridades com sabedoria, a Bíblia é o livro que prioriza isso. O reino de Deus é um reino totalmente organizado. Se tem uma coisa que Jesus nos ensinou, é sobre organização. Entender o que são coisas prioritárias, entender o que é urgência, o que é emergência, entender cada caso das coisas. Porque quando eu não sei o que é urgente e o que é emergente, eu às vezes estou gastando energia em coisas que dá para esperar e deixando de fazer coisas que precisa ser agora. Existem coisas que você precisa fazer hoje, mas tem coisas que dá para você esperar. Mais ou menos assim, gente. Acabei de cortar o meu dedo. Olha esse exemplo. Acabei de cortar esse dedo aqui, ele está sangrando. Estou perdendo muito sangue. Muito sangue. Acabei de cortar o dedo, está perdendo muito sangue. E outra coisa, eu preciso fazer uma ligação pro vizinho meu, para dar bom dia para ele, para dar boa tarde, para saber como é que ele dormiu. O que é prioridade, gente? Eu correr e fazer um curativo nesse meu dedo que está sangrando, ou mandar uma mensagem pro meu vizinho para falar para ele só bom dia, como é que foi o seu dia, como foi sua noite de sono? Parece ser uma coisa, é fácil de responder essa questão. Pastor, cuidar do dedo. Mas muitas das vezes no nosso dia a dia, gente, nós estamos nos preocupando com coisas que não são prioridades. Não que falar com o vizinho não seja importante, claro que é. Mas entre falar com o vizinho e fazer um curativo, estancar o sangramento de um dedo, estancar o sangramento é prioridade. E você respondeu com muita clareza: pastor, o dedo é prioridade. Mas muitas das vezes muitas das vezes nós estamos agindo assim. Estamos priorizando coisas que não são extremamente importantes e o que é importante a gente não faz. Quantas das vezes terminamos o dia e falamos: meu Deus, esqueci de fazer aquilo. Esqueci de pagar aquela conta. Olha que exemplo maravilhoso. A conta vencia hoje. Meu Deus, esqueci de pagar amanhã os juros. Vou ter que pagar 10 reais, 20, 30 que seja, 5 reais. Vou ter que pagar juros amanhã porque esqueci de pagar a conta. E se você for ver, o tempo que você tinha para pagar a conta, às vezes você ficou subindo a tela do celular, vendo feed de notícia, que não tinha importância, gente. Que não eram prioridades. Coloque nos comentários aí se já aconteceu isso com você alguma vez. Esqueceu de fazer algo importante porque estava vendo coisas que não eram tão importantes assim. Vamos dar exemplo, gente, sobre... Hoje o tema é isso, é estabelecer, o tema é esse, estabelecer prioridades com sabedoria. Olha outro exemplo, gente. A comida no fogo e a gente se distrai vendo um vídeo no TikTok e em qualquer outra plataforma aí e a comida no fogo queimando, gente. Eu estou aqui vendo aqui nas redes sociais, navegando e a comida queimando. Ainda que seja até o café com palavra. Estou ouvindo o café com palavra, mas a comida está queimando. Gente, a prioridade nesse momento é você apagar o fogo. Depois continua me ouvindo. Dá um pause aí na mensagem do pastor Carlos e escute depois, tudo bem. Está entendendo? Mas não pode deixar a comida queimar.
vai estragar a comida, vai causar problema, vai ficar um cheiro terrível na sua casa. Essa fumaça da comida queimada pode fazer mal para você, para sua família. E quantas das vezes, gente, nós estamos deixando a comida queimar? Estamos deixando coisas de lado. Quantas das vezes estamos não priorizando os nossos cônjuges? Eu começo com exemplos simples para ir para os mais complexos. Quantas das vezes o seu cônjuge te pede atenção? O seu cônjuge, o seu filho te pede atenção e você se distrai com outras coisas. Quantas das vezes você não consegue entender o que é prioridade? Casais que chegam no consultório falando, pastor, eu não aguento mais. A gente deita para dormir, e ao invés de a gente conversar, da gente namorar, fica um de cada lado, ele fica olhando no celular, dando risada lá nos vídeos, e eu deitado ali esperando ele, ou ela deitada esperando, ou ele esperando ela, ou vice-versa. O que é prioridade, gente? Depois de um dia todo de trabalho, longe da pessoa mais importante na sua vida, depois de fazer uma série de coisas, trabalhou, ganhou dinheiro, se estressou, fez tanta coisa, o momento que você teria com qualidade para a sua família, você está usando de outra forma. Coloque nos comentários aí, coloque nos comentários você que está entendendo isso. Pastor, eu estou entendendo. Hoje é sobre isso. Estabelecer prioridades com sabedoria. E quando Jesus diz buscai primeiro o reino, está dizendo sobre prioridade. Nesse texto bíblico, aqui nesse contexto que Jesus estava ensinando, ele estava dizendo para o povo, ao invés de vocês se preocuparem com o dia de amanhã, com a comida, com a veste, com qualquer outra coisa, busca primeiro o reino de Deus. Busca o reino de Deus e a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos entender em nossas vidas o que é prioridade. Eu preciso fazer essa pergunta para mim hoje. O que é prioridade para mim? O que é prioridade para minha família? O que é prioridade para minha vida espiritual? O que é prioridade na minha carreira? Eu preciso entender o que é prioridade. Enquanto eu não souber o que é prioridade, vou viver apagando incêndios de coisas que eu poderia fazer depois. E o que é prioridade, eu não estou fazendo. Olha que terrível. A procrastinação, gente, nem sempre está ligada à preguiça. Eu já falei isso aqui. E só reforçando, o que é procrastinar, pastor? Procrastinar é adiar uma tarefa importante. Procrastinar é você deixar de fazer uma coisa que precisa ser feito. É você ficar adiando, amanhã eu faço, depois eu faço. Sabe o ditado? Brasileiro deixa tudo para a última hora? Brasileiro tem a fama de ser procrastinador, gente. E eu falei aqui para vocês ontem, foi na mensagem de ontem que eu falei, que eu estava procrastinando montar o meu álbum no Instagram. Não falei isso aqui? Pois eu já comecei. Não, acho que foi na segunda-feira que eu falei. Eu não lembro que dia que eu falei. Foi essa semana. Eu já comecei. Tem vários lugares que eu fui viajar. Eu estava para montar esse álbum faz tempo no meu Instagram. Ficava procrastinando. Ah, mas tem que baixar a primeira foto no Story. Esperar para depois montar o álbum no meu Instagram. Quem tem meu Instagram pessoal aqui já está vendo. Está colocando as fotos lá. Esse dia eu postei um monte de foto. O povo falou, meu Deus, o pastor tá doido. Umas fotos antigas, gente. Foto de 2018, 2017, 2015. E alguém pensou, meu Deus, o pastor tá doido, é nada. É que eu estou tirando do papel um projeto. É um projeto simples, mas eu queria fazer isso faz tempo. E essa mensagem serviu para mim. Então legal, gente, que aqui a mensagem não é só para vocês. Primeiro serve para mim. Quando eu prego para vocês, quando eu trago o conhecimento para vocês, eu olho para mim e falo, peraí, o que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? O que é que eu estou procrastinando? E era fazer isso. Então eu estou montando lá todos os álbuns lá, dos lugares que eu passei, que eu viajei. Eu estou fazendo isso no meu Instagram pessoal, né, do terapeuta, o Instagram pessoal, acho que é Prof. Carlos Goncalves, acho que é mais ou menos isso aí, o meu Instagram pessoal. Ou seja, muitas das vezes a gente se perde fazendo outras coisas e aquilo que precisa fazer, a gente não faz. Então, nem sempre, gente, a procrastinação está ligada à preguiça. Muitas das vezes a procrastinação ela acontece por causa de uma desorganização mental. Desorganização mental. Eu não sei o que é prioridade, o que não é, eu não sei o que tem que ser feito, o que não tem, e eu gasto energia com coisas que dá para esperar, e aquilo que tem que fazer, eu não faço. Aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. E quando Jesus fala buscar primeiro o reino de Deus, ele não está dizendo que é só para buscar o reino de Deus. Ou você não deve buscar o pão, você não deve trabalhar, você não deve amar a família. Ele estava dizendo, nesse contexto especificamente, que o reino de Deus era para ser buscado primeiro, as outras coisas seriam acrescentadas. Nós precisamos entender, na nossa vida, irmãos, falando sobre prioridade, Deus em primeiro lugar. Prioridade, Deus.
família em segundo lugar. Depois vem emprego, vem igreja, depois vem outras coisas. Mas a prioridade é Deus. Depois família. E depois igreja, trabalho. Como eu pequei, como eu errei, gente, como cristão. Muitas das vezes coloquei a igreja na frente da família. Que muita gente faz isso. Coloca a religião na frente da família. Coloca os amigos na frente da família. Coloca as distrações na frente da família. E por isso muitos lares estão acabando. Muitos casamentos estão entrando em ruína. Por quê? Porque não sabemos o que é prioridade. Não entendemos o que é prioridade. E hoje nós vamos entender isso aqui. Eu quero que você já coloque a palavra profética de hoje. A palavra profética de hoje é essa. Eu vou priorizar a Deus. Coloque aí. Eu vou priorizar a Deus. Eu vou colocar Deus como prioridade na minha vida. Nós precisamos entender isso, gente. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, nós conhecemos essa história. Marta está correndo para lá e para cá, tentando fazer a comida, tentando arrumar a casa, tentando servir da melhor maneira possível. E ela vai falar, Jesus, olha, Maria está aí deitada, sem fazer nada, está sentada, ouvindo o Senhor, manda ela me ajudar. Jesus olhou e falou, Marta, está ocupada, está afadigada, você está atarefada com tantas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A prioridade que Maria teve aqui foi parar para me ouvir. Você deveria fazer o mesmo. Prioridade. Não é ficar correndo para lá e para cá. Depois você corre. A casa depois você limpava. A comida depois você poderia fazer. Mas a oportunidade de me ouvir, Marta, é única. Eu imagino quando Jesus foi crucificado, gente, Marta ficou pensando, olha, eu tive a oportunidade de ouvir ele lá na minha casa e eu não valorizei. Eu achei que eu ia ter Jesus para sempre. Eu tenho certeza que na cabeça de Marta passou isso. Porque eu não valorizei mais a presença de Jesus quando ele ia na minha casa? Olha lá, agora acabou de ser crucificado, morreu. Eu não vou ter ele mais na minha casa. Eu não vou ter mais a presença dele ali. E ela se lamentou. E o que tem de pessoas se lamentando? Segura agora que vai doer um pouco, mas é verdade. Tem muita gente sofrendo com remorso. Tem gente, irmãos, que já está há 5, a 10, a 20 anos indo num cemitério levar flores para a mãe e para o pai. Mas durante a vida nunca falou eu te amo, mãe. Nunca falou eu te amo, pai. Tem gente fazendo homenagens para quem já morreu porque não fez em vida. Porque não sabia o que era a prioridade. Porque achou que ia ter a pessoa para sempre. Porque achou que ia ter outras oportunidades. Tem pessoas chorando, sofrendo por um relacionamento que acabou, mas quando tinha esse relacionamento não valorizou. Preferiu outras coisas. Preferiu fazer hora extra no trabalho, ficar com os amigos no bar, fazer qualquer outra coisa e não valorizou a pessoa que tinha. Hoje lamenta, hoje sofre, hoje chora. Por quê? Porque não sabia, não entendia sobre prioridades. Você está entendendo isso, gente? Deus é um Deus de ordem, é um Deus ordeiro. E vai a dica que eu falei para vocês no início da mensagem. Todo dia tem uma dica prática que você precisa colocar em ordem, você precisa colocar em dia essa dica. Vamos lá. Alguns exemplos práticos de prioridades. O que eu preciso fazer a partir de hoje para aprender a viver uma vida com prioridades e sabedoria. Vamos lá. Como é que eu vou organizar o meu dia, pastor? Pega essa dica aí, gente. Essa dica é poderosa. Comece o dia com oração, leitura bíblica, antes mesmo de abrir as redes sociais. Tem gente que fica aguardando o café com palavra logo cedo. Comece o seu dia assim. Priorize fortalecer o seu lado espiritual. Pega essa dica. Priorize fortalecer o lado espiritual, a sua vida com Deus. Antes de você abrir qualquer mensagem, qualquer WhatsApp, qualquer coisa, vai orar. Ouça o café com palavra, faça uma oração, busque a Deus. Pastor, eu saio correndo para trabalhar. É 2 minutos, é 1 minuto que você vai dobrar o seu joelho, você vai falar com Deus, vai baixar a cabeça. Não precisa dobrar o joelho não, se não quiser. Só curva a cabeça e fala, Deus, toma o meu dia nas suas mãos. Que tudo que eu fizer seja orientado por Ti. Guarda os meus caminhos. Guarda as pessoas que vão cruzar o meu caminho hoje. Que eu venha ser bênção na vida delas, elas venham ser bênção na minha vida. Experimenta fazer isso por 1 mês. Depois você me conta. 1 mês, todos os dias. Antes de fazer qualquer coisa, antes de abrir rede social, antes de falar com alguém, antes de reclamar do dia, antes de fazer qualquer coisa, conversa com Deus. Faz esse teste aí. Comece o dia assim. Comece o dia.
Isso nos fala de prioridade espiritual. Prioridade emocional. Qual é a prioridade emocional, pastor? Tire um tempo para descansar a mente e dizer não a tudo aquilo que drena, que rouba as suas forças. Prioridade emocional, vou dizer de novo. Tire um tempo para descansar a mente. Longe de celular, longe de qualquer coisa. Um momento para você. Fecha os olhos, respira fundo. Muita gente não entende o que é meditação, acha que quando a Bíblia fala medite de dia e de noite na palavra, a pessoa não sabe que a meditação é algo bíblico. Feche os olhos, respira fundo, sabe? Fica um momento com você. Entenda que isso é importante. Diga não para aquilo que tira suas forças. Diga não para aquilo que estraga o seu dia. Se afasta de gente tóxica. Se priorize. O que é prioridade familiar, pastor? Decide estar presente nas refeições e momentos importantes com seus filhos e com seu cônjuge. Não se assenta mais à mesa mexendo no celular, não. Resolvendo coisa do trabalho, venda, demanda, reunião, falando com sócio, falando com... Gente, senta à mesa e aproveita aquele momento com a sua família. Prioriza olhar nos olhos dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Experimenta fazer isso, vai. É tão simples. Lembro quando minha esposa e eu nos casamos, eu estabeleci isso, falei para ela, amor, olha, todas as vezes que sentarmos à mesa, vamos deixar o celular de lado. A nossa rotina é puxada, a dela é corrida, a minha também. A vida inteira nós trabalhamos com venda, com metas, com comissão, então é muito corrido. O cliente chamou, é aquela correria toda, tem que responder o cliente, tem que fechar a venda, aquela coisa toda, mas estabeleci isso, falei com ela entendeu, numa boa. E nós sentamos à mesa. Ela não tinha esse costume. Comia no sofá, comia na cama, assistindo, era diferente. Falei, não, vamos sentar à mesa, vamos olhar nos olhos, vamos dar graças pela refeição, vamos fazer algo diferente. Gente, como Deus tem abençoado a comunhão aqui em casa, a bênção como tem sido grande. Por quê? Porque entendemos o que é prioridade familiar. Coloque nos comentários se você está entendendo isso. Coloque nos comentários se você vai aplicar isso na minha vida. Pastor, eu quero aplicar isso na minha vida. Eu quero aplicar isso para a minha história. Eu quero. E agora vem a dica, gente. Olha a dica de ouro que eu falei, a cereja do bolo. Irmão, esse café com palavra está muito forte. Se você não compartilhar essa mensagem pelo menos 10 pessoas hoje, você está de brincadeira comigo. Olha a dica de ouro, gente. Faz isso aqui, ó. Faça uma lista com 3 coisas importantes do seu dia. Faz uma lista com 3 coisas importantes do seu dia. Um exemplo. Pagar a conta de internet, ir na reunião do filho 2 horas e levar o carro no mecânico às 13, um exemplo. Faz uma lista de 3 coisas importantes do seu dia. Coloque-as no topo da sua agenda e diga, Senhor, me ajuda a cumprir essas prioridades com sabedoria. Uau! Faça isso, gente. Faça uma lista com as 3 coisas mais importantes que tem que resolver no dia. Faz isso. Coloca no topo da lista, no lugar visível, pra você não esquecer. Essas aqui são as 3 coisas que tem que fazer hoje. Eu não posso esquecer de fazer isso hoje. Essa conta tem que pagar hoje. Esse problema tem que resolver hoje. E ora a Deus, coloca diante de Deus isso. Coloca diante de Deus. O Senhor vai te ajudar. Vai ser uma bênção. Você vai conseguir. Coloca aí se você entendeu essa mensagem. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Olha que mensagem poderosa hoje, gente. Olha que conhecimento profundo, tanto na visão espiritual quanto na visão terapêutica para a sua vida. Olha que mensagem forte. Estabeleça prioridades com sabedoria. Sua vida vai se organizar, você vai respirar mais, você vai viver melhor. Vai sobrar tempo, porque hoje a desculpa é eu não tenho tempo. Meu tempo é corrido, não dá pra mim, eu não consigo. Ei, o dia de todo mundo tem 24 horas, gente. E tem gente conseguindo dar conta de toda a demanda. Por quê? Porque priorizou, sabe o que é prioridade, sabe o que dá para esperar, sabe o que tem que fazer. Organização, se organize hoje, se organize. Isso é importante. Tá certo? Vamos orar nesta manhã de hoje, de quarta-feira. Feche seus olhos, você que pode. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por mais um dia de mensagem, de palavra forte aos nossos corações.
Obrigado pelo conhecimento que o Senhor nos traz. Obrigado pela sabedoria que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Te damos graças porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos ajudado, nos fortalecido. Derrama em nós, ó Pai, a Tua graça, a Tua unção, o Teu Espírito Santo. Realiza, Pai, coisa grande e firme sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo aí, meu irmão, minha irmã, você que recebeu essa mensagem no seu coração, abre o sorriso 915. Você que entendeu o que é prioridade, você que vai estabelecer prioridades na sua vida com sabedoria. Compartilhe essa mensagem para 10, 20, 30 pessoas que precisam de organização na vida, pessoas que estão perdidas. Se está perdido com isso aí que você tem, quando Deus te der coisas maiores, como é que você vai fazer, gente? Por isso Deus não te honrou ainda mais na terra. Por isso que Deus não te fez um empresário, uma pessoa bem-sucedida, porque você não conseguiu organizar ainda. A demanda que você tem, você não conseguiu organizar. Deus primeiro quer te ensinar, entenda isso. Essa mensagem é para isso. Para você aprender primeiro a organizar o que Deus já te deu. Para quando vier coisas maiores, você não se perder. Você continuar fluindo e sendo abençoado por Deus. Deus abençoe você. Beijo no seu coração. Meio-dia tem a nossa oração. Tamo junto. Em nome de Jesus.